Cante concentrado nele. O Senhor, como é bom. Sua misericórdia dura para sempre, sempre, sempre. O Senhor, Ele é exaltado, Ele é glorioso. Não há outro, Ele
aqueles corações que precisam voltar ao local da comunhão verdadeira, Senhor. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu gosto muito de ler. E hoje, muito engraçado, eu recebi, quando eu estava de manhã em casa, recebi uma mensagem de uma amiga minha que mora no Maranhão. E ela me mandou um texto que acaba que tem um pouquinho com o que Deus ministrou ao meu coração para poder estar compartilhando com a igreja. Presta só um pouquinho atenção nesse texto que diz aqui. Ele começa o texto assim: acabe com o desânimo. Os que conseguem persistir, infelizmente, não são muitos. Não quero dizer necessariamente vencer, mas sim apenas persistir, aguentar, terminar, perseverar até o fim. Infelizmente, nossa tendência é parar antes da linha de chegada. Nossa incapacidade de terminar algo que começamos é visto nas menores coisas, como, por exemplo, um livro que começamos a ler e paramos na metade, uma dieta que iniciamos e abandonamos. Porém, aparece também exemplos mais críticos, como uma criança, por exemplo, que é deixada por seus pais nas ruas, uma fé que fica sem vigor, um mundo não evangelizado. Será que estou tocando em pontos nefrálgicos? Por acaso estou me dirigindo a alguém que considera nesse exato momento agora a possibilidade de desistir? Se sim, quero encorajá-lo a persistir. Muitas das vezes desanimamos porque não temos um alvo definido, ou porque estabelecemos alvos que são poucos realistas, ou ainda porque avaliamos nosso sucesso de acordo com os padrões do mundo e não com os valores de Deus. Da próxima vez que tiver vontade de desistir, busque sabedoria divina para restabelecer ou reavaliar seus alvos. E lembre-se de que ninguém persevera somente com as próprias forças. Precisamos diariamente da capacitação do Espírito Santo de Deus. Texto muito profundo, né? Simples, pequeno, curto, mas que realmente fala, né? Como realmente nós temos a capacidade de desistir, de desanimar, e às vezes em pequenas coisas que nós começamos. Eu gosto muito de estatística. Na faculdade eu detestava, mas eu gosto porque ela realmente fala de números. E eu queria hoje te perguntar aqui uma coisa, e queria que você levantasse a mão. Quem aqui conhece uma pessoa, pelo menos, que está afastada ou que está desanimada na fé? Quem conhece uma pessoa? Levanta a mão. Quem conhece duas pessoas? Quem conhece 3 pessoas ou mais? Ou seja, quase a igreja inteira conhece alguém que está desanimado, que está triste, né? Quando o pastor falou que eu ia estar ministrando, eu comecei a gerar no meu coração e pedindo ao Senhor: o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração, porque eu tenho sempre em mim, a minha mente, que Deus ele ministra primeiro para a minha vida, para depois eu poder compartilhar com a igreja. E eu ouvi uma expressão essa semana do pastor Marcos Cedecias que eu entendi perfeitamente o que é. Ele comparou quando a gente vai pregar como se fosse um parto. E é um parto realmente. Você começa e você pensa e você volta. E é como se você sentisse dores. Senhor, é isso? É ou não é? E como que vai ser? O que o Senhor quer ministrar? Até que de repente você sente aquele alívio, porque vem Deus e Ele ministra o seu coração. Eu quero isso. Enquanto essa paz não toma o nosso coração, enquanto você não tem a certeza que é aquilo que Deus quer ministrar, é como se você ficasse sentindo aquelas contrações, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você vai para um lado e você vai para o outro na palavra de Deus, até que enfim você, descansei. E aí vem uma outra parte, que é você então entender aquilo que Deus quer ministrar naquilo que Ele te colocou no coração. E eu, um dia de madrugada, levantei. E quando eu levantei, eu perguntando: Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao coração, ao meu coração, ao coração da igreja? Deus foi muito claro comigo, irmãos. Fala sobre crescimento. Crescimento. E aí, nos 2 textos que nós lemos, o texto de Lucas e o texto de 1 Pedro, nós lemos aqui em Lucas que ele relata que Jesus ele crescia. E nós vemos lá em 1 Pedro nos falando o seguinte, que nós deveríamos crescer. Ou ele estava nos dizendo que nós devemos buscar esse crescimento. Crescei na graça, antes crescei na graça e no conhecimento. E aí é quando você vai, eu me perguntei: Senhor, mas como se dá esse crescimento? Como que é esse crescimento? E aqui eu estou falando do crescimento espiritual. Porque o crescimento físico, no normal, a gente vai
crescendo em estatura e a gente vai crescendo normalmente todos os dias. E eu falei, bom, quem a gente pode comparar? Qual seria essa figura, esse personagem bíblico para a gente poder então se espelhar e trazer então para a nossa reflexão para falar então de crescimento? Jesus seria muito fácil, porque a gente vai pensar, mas ele era o Filho de Deus, então tudo para ele era fácil, tudo para ele se tornou mais fácil. Então eu me perguntei e falei, Senhor, por que não falar então do próprio Pedro, já que ele então é que está nos instruindo, embora muitos outros venham falar de crescimento, Salomão falou de crescimento, encontramos outros falando de crescimento aqui. E aí eu fui então avaliar a vida de Pedro. E eu queria relembrar com você algumas passagens que Pedro teve, algumas experiências que Pedro teve, para que isso possa refrescar a nossa memória, para que a gente possa então prosseguir nessa questão do conhecimento. E eu queria então que você pensasse comigo nessas passagens aqui, nesses momentos aqui que Pedro viveu. Pedro foi aquele que passou por uma escassez, quando ele passou uma noite inteira pregando, e aí veio, nada tinha na rede, veio para a beirada do mar, Jesus manda ele voltar. Ou seja, foi alguém que viveu um momento de escassez. Ele era casado, ele era chefe de família. E a gente hoje fala tanto em crise, se eu falar em crise, então naquele momento ali ele poderia estar vivendo uma crise. Poxa, o que eu vou levar para casa? O que eu vou levar para minha família comer? Então Pedro, ele viveu a escassez. Ele soube o que era escassez. Nesse mesmo momento aqui, Pedro já viveu o quê? O oposto da escassez. Ele viveu a fartura. Ele voltou sobre uma palavra que o Senhor deu. Volta, lança-te ao mar. Ele voltou, lançou a rede. Ele voltou com a rede farta, que quase ia a pique o barco. Pedro foi aquele que viu Jesus curar a sua sogra. Pedro foi aquele que andou sobre o mar. Quando o mar estava tempestuoso, Jesus estava andando sobre o mar. Pedro virou para Jesus e falou, Senhor, se és tu, me manda se ter contigo. E Jesus falou, vem. Ele foi. Mas no mesmo momento que ele foi, que ele andou, ele começou a duvidar e ele começou a afundar. Até aí tudo bem? Todos nós lembramos dessas passagens? Pedro também foi aquele que tentou, ele tentou dissuadir Jesus, quando Jesus um dia reunindo os discípulos, falando que o momento dele ia chegar, que a hora dele ia chegar, que ele teria que padecer por aflições e que inclusive ele seria levado à morte. E Pedro virou para Jesus, tentando falar para Jesus que não era para acontecer aquilo. E o que Jesus ali naquele momento virou para ele? Ou seja, no mesmo momento que ele tentou dissuadir Jesus, ele foi repreendido por Jesus. E Jesus usou uma palavra muito dura para Pedro. Jesus na frente de todos os discípulos, ou seja, Pedro falou e ainda teve que escutar essa repreensão. Ele disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Será que nós aguentaríamos uma repreensão dessa? Se fôssemos chamados a atenção à vista de todo mundo? Pedro foi esse cara que foi chamado a atenção na frente de todos. Pedro estava com Jesus no monte quando ele se transfigurou. E ele achou aquela experiência tão boa que ele disse para Jesus o seguinte, que era bom estar ali. Ainda sugeriu que se fizesse 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Jesus e outra para Elias. E nesse mesmo momento, Pedro foi aquele que ouviu uma voz vindo do céu falando o seguinte, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Vocês estão percebendo as experiências que Pedro ele foi tendo com Jesus? Pedro também foi aquele que perguntou a Jesus o seguinte, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Pedro aqui estava querendo crescer, ele estava querendo ter conhecimento. Então ele chega para Jesus e pergunta, mas Senhor, quantas vezes? Pedro também perguntou a Jesus o que eles, os discípulos, receberiam por deixar tudo e seguir a Jesus. Olha aqui um Pedro preocupado, Senhor, eu vou largar tudo, vamos largar tudo, mas o que nós vamos ganhar? E aí Jesus dá aquela resposta maravilhosa, que aquele que largou pai e mãe haveria de receber nessa terra e ainda no porvir. Pedro foi aquele que recusou que Jesus lavasse os seus pés. Jesus ele iria lavar os pés dos discípulos e Pedro chegou para ele e falou, não Senhor, não vai lavar os meus pés. E Jesus depois que deu a explicação, Pedro virou e falou, então tá, então lava as mãos, lava os braços também. Pedro foi aquele alertado por Jesus,
Jesus chegou para ele, alertou a Pedro e falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que Pedro falou? Em vez de ele ficar alerta, Senhor, eu vou fazer isso. Em vez dele orar, Pedro falou para Jesus o seguinte: não, Senhor, eu não vou te negar, e se preciso for, eu ainda morro contigo. Olha a precipitação de Pedro. Ele deu uma resposta movida pela emoção. Ele não pensou no que ele estava falando. Será que hoje, se fôssemos também alertados, qual seria a resposta também que nós daríamos? E ele foi repreendido no Getsemane, quando Jesus estava indo, chamou os discípulos, e ele separou 3 dos discípulos, pediu que eles ficassem orando, e Jesus se afastou para orar. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo, e ele chegou para Pedro e perguntou: Pedro, você não pode orar nem um pouco? E Pedro pegou e estava dormindo. Jesus voltou, orou, quando voltou, encontrou eles dormindo novamente, e assim foi 3 vezes. Pedro estava o quê? Dormindo, no momento que era crucial, no momento que era muito importante. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquilo que o Senhor tinha alertado a ele que iria acontecer, ele acabou passando por esse momento, e ele nega Jesus. Aquele mesmo Pedro que falou: Senhor, não, eu não vou te negar, ainda sou capaz de morrer pelo Senhor. Ele nega Jesus. Mas esse mesmo Pedro que negou ao Senhor, ele chorou amargamente, se arrependendo daquilo que ele tinha feito. Ele lembrou daquilo que o mestre havia alertado, e ele se arrependeu. Esse mesmo Pedro foi avisado por Maria Madalena que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro, que ele havia ressuscitado. Pedro vai com outro discípulo até o túmulo de Jesus. Quando chega lá, vê que realmente ele não está, qual é a reação dele? Em vez de ele voltar, começar a proclamar que o Senhor tinha ressuscitado, ele volta para casa. Ele não foi para pregar, ele não foi para falar, ele não foi adiante falando que o mestre havia ressuscitado, e o mestre havia avisado que ressuscitaria. Mas ele volta para casa. Pedro saiu para pescar com os discípulos após Jesus ressuscitado. Isso aqui foi o 2º episódio onde teve aquela pesca, que eles tinham saído, não pescaram, e quando voltaram, Jesus mandou ele ir novamente. Eles lançaram a rede ao mar, e teve então mais uma pesca maravilhosa. Só que ele não reconheceu que era Jesus. João Batista foi que reconheceu. E então, naquele momento, quando ele ouviu João falar que era o mestre, ele estava nu, e ele se jogou dentro do mar, envergonhado porque estava nu. Esse mesmo Pedro, ele foi convidado e comissionado por Jesus a apacentar suas ovelhas. Esse mesmo Pedro se levantou em defesa de que teriam que designar outro apóstolo para substituir Judas, que havia morrido. Foi esse mesmo Pedro que passou já por todos esses episódios nos quais nós relacionamos, que se levantou nessa defesa e falou: precisamos então levantar outro para substituir. Foi esse mesmo Pedro que se levantou no dia de Pentecostes em defesa daqueles que haviam sido batizados com o Espírito Santo e que estavam ali falando: não, mas eles estão embriagados. E Pedro se levantou, defendeu naquele momento, e ali quase 3.000 almas se converteram. Estão percebendo como que Pedro, os momentos que Pedro passou na vida dele? E esse mesmo Pedro, junto com João, subindo ao templo para orar, ele vê um coxo que era de nascença. O coxo vira para ele, esperando receber alguma coisa. Pedro olha para ele com toda a autoridade e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Olha como você está conseguindo perceber a evolução que Pedro está tendo. Você está conseguindo perceber como que Pedro, ele estava passando por um processo de transformação, como Pedro estava passando por um processo de crescimento. Esse mesmo Pedro fez o seu 2º discurso, e no 2º discurso quase 5.000 almas se converteram. Esse mesmo Pedro questionou Ananias e Safira sobre o valor da oferta daquele terreno que eles haviam vendido e o valor que eles se propuseram no coração para poder trazer até o templo. Foi ele que questionou. E foi ele que ali virou para Safira e falou: assim como foi com o teu esposo, você também vai. E ela acabou morrendo ali naquele lugar. Esse mesmo Pedro curou um paralítico, Enéas, que já era paralítico há 8 anos.
Esse mesmo Pedro ressuscitou Tabita. Vocês conseguem mensurar como que esse homem era usado por Deus? Como que era algo tão maravilhoso o que Deus fazia e operava através da vida dele? Esse mesmo Pedro foi preso. Ele foi preso. Ele só não foi morto, porque Deus enviou um anjo e então ele foi libertado. Esse mesmo Pedro dormiu quando estava preso. E aí você vê, né, algo que é muito interessante. Um dos primeiros episódios que eu falei, Pedro ele nega Jesus por quê? Por medo de repente ser preso, de sofrer uma consequência. Mas esse Pedro, ele já tinha amadurecido tanto, ele já tinha crescido tanto, que ele sabia o Deus que ele servia, e naquele momento ali, mesmo estando preso, ele conseguia dormir. E esse mesmo Pedro, ele chega ao final da carreira dele escrevendo 2 cartas. A epístola de 1 Pedro e a epístola de 2 Pedro. Irmãos, o mesmo Pedro, o Pedro que nós vemos no início da trajetória dele, quando Jesus, lá quando estava buscando os primeiros discípulos, lá em Mateus mais ou menos 4, você vai conseguir acompanhar isso. Que ele chama Pedro lá, é o Pedro completamente, totalmente diferente do Pedro que nós vimos no final da trajetória dele. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, como é que se dá esse crescimento? Como que é isso? E aí nós vemos o seguinte, 2 textos que nós lemos, Lucas, ele diz o seguinte, que Jesus crescia em sabedoria e ele crescia em graça e estatura. Lucas não menciona ali que Jesus crescia em conhecimento. Por que Jesus não crescia em conhecimento? Porque Jesus, ele sabia quem era Deus, ele tinha conhecimento pleno de quem era Deus, e ele tinha conhecimento dele, de quem era ele, e do propósito, do objetivo que ele veio à Terra. Então o conhecimento para ele já era vasto. Agora, por que Pedro, então nós vemos Pedro a nos instruir que nós deveríamos crescer na graça e no conhecimento? Porque Pedro viveu esse crescimento. Pedro cresceu. Então ele, como uma pessoa normal, como eu e você, ele quis dizer o seguinte, é possível, é capaz de você crescer, você pode crescer, porque eu cresci. Eu cheguei no final da minha carreira fazendo tudo completamente diferente de quando eu iniciei. Então ele quis mostrar para mim e para você que esse crescimento, ele é possível para cada um de nós. Basta que nós queiramos crescer. E aí, analisando a vida de Pedro, eu pude perceber que Pedro passou por algumas etapas durante essa caminhada. Durante essa fase ele passou por algumas etapas. Que etapas primordiais da vida de Pedro foram essas? Primeiro, Pedro teve um encontro com Jesus. E através desse encontro que ele teve com Jesus, ele fala lá em Lucas, lá no capítulo 5, ele olha, Senhor, afasta-se de mim porque sou pecador. A partir do momento que ele, Pedro, o homem, teve encontro com o Senhor, que ele viu a imagem de Jesus santo, ele viu a imagem dele pecador. E ele reconheceu que ele era pecador. Então esse foi o primeiro ponto para que Pedro, a primeira etapa, para que Pedro pudesse então começar a crescer. Primeiro, Pedro teve um encontro com Jesus e reconheceu que ele era pecador. Segundo ponto, Pedro, ele aceitava as correções de Jesus. Pedro, embora fosse um homem que nós vemos que ele era impulsivo e tudo mais, ele era um homem que, quando repreendido pelo Senhor, ele aceitava a correção e ele procurava mudar. Mesmo que não fosse logo espontâneo de momento de imediato. Quantos de nós, quando somos repreendidos, fazemos birra, queremos sair da igreja, não aceitamos? Isso faz parte do crescimento. Isso faz parte, não tem como nós crescermos se nós não aceitarmos as correções que são impostas para nós. A própria palavra de Deus diz que Deus, ele repreende aquele que ele ama. A própria palavra nos ensina que nós, como pais e mães, devemos repreender os nossos filhos. Então, como é que quando somos cristãos que erramos, não queremos aceitar a correção que o Senhor nos dá? Isso nos mostra falta de maturidade, falta de crescimento, de que não queremos crescer e queremos continuar como meninos.
Um outro ponto que eu vejo aqui na vida de Pedro, uma outra etapa que ele passou, Pedro se arrependeu. Pedro, ele teve momentos na vida dele que ele se arrependeu de algumas coisas que ele tinha feito. Quando ele negou Jesus, ele se arrependeu de ter negado Jesus. E eu acredito que em outros momentos ele também se arrependeu. Então isso me mostra que nós temos que nos arrepender daquilo que nós cometemos. E a palavra nos ensina que nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos lembre até daquilo que nós nem sabemos que cometemos ou que erramos, para que o Senhor possa trazer a nossa memória, para que a gente possa se consertar diante do Senhor. E Pedro, ele se arrependeu. Uma outra etapa que Pedro passou aqui, que eu posso perceber, Pedro seguiu Jesus. Quando Jesus chegou para ele, que ele teve um encontro, Jesus virou e falou assim: larga e vem. E ele seguiu ao Senhor. E aí vem a próxima etapa que eu vejo: Pedro conheceu Jesus. Como que Pedro conheceu Jesus? Andando com o Senhor. Não tem como eu querer conhecer a Deus se eu não ando com Ele. Não tem como conhecer a Deus se eu não medito na palavra. Não tem como conhecer a Deus se eu não oro. Não tem como conhecer a Deus se eu não me abro para poder deixar Deus fazer na minha vida tudo aquilo que Ele tem para fazer. Não tem como eu conhecer a Deus se eu não tiver essa caminhada com Deus. Eu não cresço. E um último ponto, uma última etapa que eu vejo aqui, nesse crescimento de Pedro, desses 29 exemplos, relatos que eu trouxe da vida de Pedro, um último ponto: Pedro aceitou o seu chamado. Quando a gente fala de crescimento, e aqui Pedro vem falando que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O problema é que muitos de nós queremos crescer só na graça. A gente só quer a graça de Jesus. A gente só quer a graça. Senhor, me dá a tua graça. Senhor, obrigada pela tua graça. Senhor, eu preciso da tua graça. Mas no conhecimento, eu não quero pagar o preço. Eu não quero pagar o preço de caminhar com Jesus. Eu não quero pagar o preço de ler a palavra. Eu não quero pagar o preço de meditar na palavra. Eu não quero pagar o preço de ter uma vida de oração. Eu não quero pagar o preço de ter uma entrega para Jesus. É muito fácil a gente parar horas e horas e horas na frente de um televisor, na frente de um computador, batendo papo com as amigas, fazendo o que for. Isso não é errado. Nós temos que ter os nossos momentos de diversão. Eu, por exemplo, adoro alguns seriados de TV e vejo também. Mas ao mesmo tempo que a gente gasta muitas das vezes fazendo essas coisas, nós não queremos fazer meditando na palavra. Nós não queremos fazer tendo uma vida de oração. E aí, isso faz com que eu venha para aquela pergunta, nos arremeta para a pergunta que eu fiz no início. Quantos de vocês conhecem pelo menos uma pessoa que está desanimada na fé? Quantos conhecemos duas? Quantos de nós conhecemos 3 ou mais pessoas? Por que desanimamos? Por que nós paramos no meio da caminhada? Porque nós não crescemos com o Senhor. E quando a tempestade vem, quando o vento vem, quando a luta vem, a gente pensa em desistir. E eu desisto porque eu não conheço o Deus ao que eu sirvo. Eu desisto porque eu não sei, eu não tenho comunhão com Ele, e eu não consigo ver e enxergar que tudo que eu tenho passado está sendo para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. E aí eu percebo o seguinte: esse crescimento foi sem dor ou foi com dor? Muitas das situações que nós relatamos aqui, que eu li aqui para vocês, Pedro deve ter sentido dor, Pedro deve ter chorado, Pedro deve ter pensado: Senhor, está difícil demais. Quando foi perseguido, quando foi preso. Vários momentos aqui de Pedro, quando não tinha o que levar para casa para comer. Esse crescimento foi dolorido também. E eu entendo, irmãos, que crescer espiritualmente dói. Não é fácil, e nós temos que estar preparados para isso. Hoje a gente está vivendo uma teologia que pregam aí que tudo é fácil, que Jesus vai resolver todos os seus problemas, que você não vai ter aflição, que você não deve aceitar a dor, que você não deve aceitar a doença, que você não deve aceitar a dificuldade financeira. Eu não digo que nós não possamos lutar por isso, é diferente. Mas eu sirvo a um Jesus que Ele me ensinou que no mundo nós teríamos aflições,
Mas ele nos disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É esse o evangelho que eu creio. É esse o evangelho que eu sigo. E aí, nós começamos a ter, de repente, uma percepção errada de Jesus. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando: Jesus é como se fosse uma pessoa que está lá em cima, como se fosse alguém com uma marionete brincando com os seres humanos aqui embaixo, como se eles fossem peças. Jesus não é esse tipo de pessoa. Jesus, ele nos ama com um amor tão incondicional, que quando nós somos capazes de entender esse amor, tudo que a gente passa fica tão pequeno diante de tudo que ele é, diante de tudo que ele representa na nossa vida. Mas a gente só consegue entender essa percepção, só consegue ter essa percepção desse amor quando a gente o conhece, à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo na nossa caminhada cristã. Eu entendo, e isso é muito perigoso, quando eu, como cristã, quero crescer somente na graça e eu não quero crescer no conhecimento, eu cresço de uma forma atrofiada. Todo mundo sabe o que é atrofiado aqui. Você já pode dizer, alguém aqui, ou muitos já viram algumas pessoas que nasceram com alguma má formação congênita e de repente nasce com uma mão menor, com um pé menor, enfim, vários tipos de deformações. Na vida espiritual é a mesma coisa, a formação ela tem que ser completa. O nosso crescimento tem que ser como um todo. Eu não posso querer crescer espiritualmente em alguma área da minha vida e da outra não. Eu tenho que crescer por igual, e esse crescimento ele tem que ser de maneira uniforme, tem que ser de maneira correta, tem que ser de uma forma onde Jesus ele esteja nos moldando até que nós possamos estar perfeitos. Mas esse processo é um processo que dói, é um processo que dura. É muito interessante quando nós vemos José ele passou por todo um processo. E é muito lindo quando nós vemos José, quando ele vai ter os filhos dele, que chega no segundo filho dele, ele dá o nome, e ele diz assim, Gênesis 41:52, ele disse: e ao seu segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José entendeu que tudo que ele passou, ser vendido pelos irmãos, ser vendido como escravo, ir para a casa de Potifar, ser defamado, tudo aquilo ali fazia parte do crescimento dele. E ele depois ele reconhece, ele agradece ao Senhor e dá o nome de um filho dizendo: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Crescer, irmãos, dói. De repente, para ficar um pouco mais fácil a gente perceber esse crescimento, a gente pode comparar uma criança. Uma criança ela passa por várias etapas na vida dela. Eu agora estou com a minha filha gestante. A criança tem que ter 9 meses para poder nascer. E é muito engraçado quando a Daiane chega lá: mãe, o bebê agora já está assim, assim, assim. Mãe, agora o bebê já está assim, assim, assim. E você vai vendo aquela evolução do bebê. E quando ele nasce, você continua vendo essa evolução. E uma das partes mais interessantes da criança é quando ela está começando a andar. Repara uma criança quando ela está começando a andar. Ela tem algum estímulo. A criança, quando ela aprende a andar, ela está querendo o quê? Vencer um obstáculo. Ela está querendo, ela aprendeu a engatinhar, ela aprendeu a sentar, aprendeu a engatinhar, e agora ela quer aprender a andar. Por quê? Engatinhar para ela não serve mais. Sentar para ela já passou, já ficou lá para trás, não serve mais. E aí ela vê algo na frente dela, ela tem aquele objetivo. De repente, muitas mães são assim, né? A gente coloca um bichinho na frente, balança assim para eles, e eles vão lá meio todo capengando lá direitinho e chegam até aquele objetivo. Só que nesse processo, uma criança, ela não dá o primeiro passo, sai correndo e dali para frente ela nunca mais vai cair. Ela cai, levanta. Ela cai e levanta. Ela cai, levanta. Tem algumas quedas que a criança dá, quem teve filho pequeno aqui pode perceber, que a criança cai e levanta sozinha. Tem outros que ela caiu, que ela chora, e aí ela pede, aí a mãe e o pai vai lá e dá a mão. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa que acontece conosco. Temos que entender que nós estamos crescendo e que nós estamos aprendendo a andar. Sentar já não nos adianta mais. Engatinhar para a gente na vida espiritual não serve mais. Nós temos que andar. Só que esse processo de andar, nós vamos cair. Muitas das vezes, se eu perguntar aqui, quem aqui no meio da caminhada já caiu e achou que não teria mais forças para levantar?
Mas aí é lindo e maravilhoso quando nós vemos que, assim como no mundo físico, no mundo espiritual, nós temos um Pai que caminha conosco a cada dia, a cada caminhada, e cada vez que nós caímos, Ele fica olhando. Minha filha conseguiu levantar, glória a Deus, e Ele mesmo se alegra com a nossa caminhada, com o obstáculo que nós vencemos. Mas tem momentos que Ele vai ver, e Ele viu que nós não conseguimos, Ele vai lá e nos dá a mão e nos levanta. Continuar caído é vontade, opção minha e sua. Porque o Senhor, Ele está com a mão levantada para me levantar. E por